Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Todo Dia News, primeira edição. Confira os destaques desta quarta-feira, dia 10 de agosto. Operação de combate à pornografia infantil. Veja também, Chico Sardelli assina decreto de 30 horas para enfermagem em Americana. E ainda, incêndio atinge 10 casas de madeira às margens de rodovia em Campinas. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente. Todo Dia News, primeira edição, está apenas começando. Via sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. E antes de abrirmos aqui o nosso primeiro bloco de notícias, como é tradicional fazermos, eu quero falar com você a respeito das nossas mídias sociais. Você já nos segue no Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e Quai? Se ainda não nos segue, é bem fácil para acompanhar a TV Todo Dia nessas mídias. Basta você procurar por tvtododia.oficial e assim, sempre que entrarmos ao ar, você receberá a notificação e poderá acompanhar toda a nossa programação, esteja onde estiver. É muito simples, é muito fácil e você não perde nenhum minuto do seu jornal ou do seu programa favorito. E lembrando também, nós temos o portal do Todo Dia, que é o tododia.com.br, com notícias produzidas aí por uma equipe de jornalistas profissionais, com isenção, imparcialidade, trazendo para você o fato como ele é da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, do país, do mundo. E para isso basta você buscar por tododia.com.br. Agora, poxa Danilo, eu gosto mesmo do jornal impresso, só que não é sempre que eu consigo ir até as bancas para pegá-lo. Como que eu faço? É muito simples, aponte o seu celular ou tablet para o QR Code, isso, agora sim, que aparece aqui no cantinho da sua tela, e você conseguirá baixar a versão digital daquele jornal impresso. Sabe a que custo? Zero, gratuito para você, para que assim você esteja muito bem informado. E para participar conosco do Todo Dia News, primeira edição, mande a sua mensagem de texto para o telefone que aparece aí abaixo, o nosso WhatsApp, que é 99238-8799. Mande aí o seu boa tarde, pode mandar o seu recadinho, pode mandar a sua crítica, né, avaliar aí o nosso trabalho, como está sendo feito, se você gosta do nosso jornal, e lógico, mandar também alguma reclamação sobre o seu bairro, sobre a sua rua, sobre a sua cidade. Você está satisfeito com o transporte público? E a saúde municipal, como que anda? Está tudo em ordem para você? Por exemplo, nós tivemos em Santa Bárbara um paciente que faz tratamento no HC, lá de São Paulo, para realizar uma cirurgia cardíaca e ele foi esquecido. Olha só. Então, esse tipo de situação, traga para nós que nós vamos atrás aí para apurar, para exigir aí uma resposta diretamente da fonte, de quem pode resolver esse problema. Está bem? Mas só lembrando, mande mensagens de texto. Nós não podemos, por questões técnicas, abrir mensagens de áudio. Está bem? Então agora, vamos dar início à nossa parte informativa, trazendo para você uma matéria especial sobre o bicentenário da independência do Brasil. E hoje nós apresentaremos a conhecida Casa do Grito. O repórter São Paulo da TV Brasil aí produziu então a matéria especial sobre curiosidades dessa data. E o destaque é a chamada, a conhecida Casa do Grito da Independência, que fica no Parque da Independência e é associada ao momento em que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Mas quer saber uma curiosidade? O imóvel não existia em 1822.
apesar de ter sido retratado na principal obra de arte aí que mostra justamente este evento histórico. Vamos aprender mais aí com essa matéria especial feito pela TV Brasil. A morte de Pedro Américo é a representação mais conhecida da proclamação da independência do Brasil. Mas a imagem, feita 66 anos após o famoso gesto, tem muitos elementos que não estavam ali naquele 7 de setembro de 1822. Um deles é a Casa do Grito. O primeiro documento que trata do imóvel é um inventário de 1844. De propriedade da prefeitura desde 1932, a casa recebeu uma reforma nos anos 50, justamente para ficar parecida com a casa representada no quadro, com direito até uma janela falsa. Só em 1981, a casa recebeu uma restauração que buscou trazer de volta a originalidade. A construção tem seu valor histórico e hoje é uma das sedes do Museu da Cidade de São Paulo, mas provavelmente não testemunhou a independência do Brasil. Está aí, então, diariamente estaremos trazendo para você algum fato ou curiosidade a respeito aí da proclamação da nossa independência, né? Esta data que é importante como as demais, né, celebradas, mas ela tem um marco de ser a comemoração dos 200 anos do bicentenário, então, da nossa independência de Portugal. E falando em outro fato histórico, nós temos também neste ano outro fato histórico, que são aí as eleições, a escolha dos nossos representantes e governantes. E 7 candidaturas já foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral para a concorrência aí à presidência da República. Os pedidos estão sendo protocolados desde a semana passada, após a aprovação dos nomes dos candidatos nas convenções partidárias. A formalidade é necessária para que a Justiça Eleitoral possa verificar se os candidatos têm alguma restrição legal e não podem, então, concorrer às eleições de outubro. Vamos acompanhar essa matéria produzida pela TV Brasil. Registradas 7 candidaturas à presidência da República. São elas a de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Simone Tebet, do MDB, Felipe Dávila, do Novo, Luiz Péricles, do Unidade Popular, Vera Lúcia, do PSTU, Pablo Marçal, do PROS e também a de Sofia Manzano, do PCB. Essas candidaturas foram registradas até hoje, isso faltando uma semana. Os candidatos Ciro Gomes e Jair Bolsonaro ainda não registraram a candidatura. Essas candidaturas registradas agora seguem para análise dos ministros do TSE. Além das candidaturas que eu citei para a presidência da República, também foram registradas 52 candidaturas para governadores do estado, 50 para senadores, 3.012 candidaturas para deputados federais, 4.373 candidaturas a deputados estaduais e 115 para deputados distritais. O prazo se encerra na próxima semana, no dia 15, na próxima segunda-feira. Tá. E agora vamos falar sobre o FIES. O Ministério da Educação abriu a consulta de vagas ofertadas para o Fundo de Financiamento Estudantil. Os interessados podem conferir e fazer a inscrição no site oficial do programa. Vamos acompanhar mais essa matéria da TV Brasil. As inscrições do FIES começam hoje e vão até sexta-feira, dia 12 de agosto. Elas podem ser realizadas no site Acesso Único do MEC. O FIES é um programa federal que financia cursos em universidades particulares para estudantes de baixa renda, desde que essas universidades sejam bem avaliadas pelo MEC. Hoje também sai a primeira chamada do resultado do ProUni, o programa que oferece bolsas integrais ou parciais em universidades particulares. A segunda chamada, o resultado da segunda chamada sai no dia 22 de agosto. Nessa edição do ProUni serão oferecidas 190 mil bolsas. Para participar tanto do ProUni como do FIES, é preciso ter feito o Enem a partir de 2010
e ter renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. Então você aí que está em busca de uma, como posso dizer, de uma formação acadêmica de nível superior e fez aí o Enem no ano passado, né, você pode, através do FIES, né, fazer aí a sua matrícula em diversas faculdades, neste caso particulares, né, que aceitam o financiamento estudantil aí, de nível superior. Entre então no site, né, do Ministério da Educação, lá no MEC, ele tem o campo especial lá do FIES, para você ver a sua nota, ver se a sua subscrição foi aceita e assim fazer o registro aí da sua inscrição, da sua matrícula nesta faculdade. Não perca, né, porque sabemos que a única transformação efetiva aí de realidades, ela vem através da educação, ela vem através da profissionalização que nós conseguimos por meio do ensino superior. Tá? Então, não perca essa oportunidade, que ela é muito importante para você transformar de fato aí a sua vida. E agora vamos falar sobre a pirataria e as fraudes que têm gerado um imenso prejuízo para o Brasil. Tivemos um probleminha aqui com o TP. Isso, agora ele destravou. Então, vamos ver aqui, né? O Brasil ele teve um prejuízo de mais de 300 bilhões de reais no ano passado, como consequência de fraudes como a pirataria e roubo de energia. É o que revela um estudo feito aí por empresários da indústria e do comércio, né? E essa matéria foi especialmente produzida aí pela TV Brasil. Vamos acompanhá-la. O levantamento analisou o impacto do contrabando, pirataria, roubo, concorrência desleal por fraude fiscal, sonegação de impostos e furto de serviços públicos em 16 segmentos da economia. Em 2021, o prejuízo causado por estas irregularidades chegou a 336 bilhões de reais. Com isso, segundo a estimativa, o país deixou de arrecadar 95 bilhões de reais em tributos. Esse prejuízo de 340 bilhões impacta de maneira surpreendente e abissal mesmo a questão da empregabilidade, e que constitui perda de mais de 500 mil empregos, causa um prejuízo na indústria de maneira significativa. O setor mais prejudicado pelas fraudes é o de vestuário, com prejuízo de 60 bilhões de reais, seguido de combustíveis, cosméticos e bebidas alcoólicas. O levantamento analisa também o custo com furto de energia elétrica, conhecido como gato, que chegou a 6 bilhões e meio de reais. Já o custo provocado por ligações ilegais na rede de água foi de 20 bilhões de reais. O estudo foi feito pela Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Associação Comercial do Rio e FEComércio RJ, que também assinaram um manifesto pedindo ações coordenadas do poder público no combate às ilegalidades. O combate à pirataria e o comércio ilegal, ele não pode ser encarado no Brasil como um projeto de governo. Ele tem que ser encarado como um projeto de Estado, porque é consequência de vários e vários anos de perdas que nós temos e de várias e várias governos. Lembrando, né, pessoal, que o prejuízo não é unicamente econômico para o governo, né, porque através dos impostos que nós recolhemos, que nós pagamos para o governo, para todas as esferas, né, nós pagamos impostos federais, estaduais, municipais. Justamente através desses impostos é que nós temos condição de manter o funcionamento do SUS, de manter a educação pública, enfim, de ter políticas sociais. O Bolsa Família, que agora se chama Auxílio Brasil, ele não existiria se não tivesse arrecadação de impostos. Concordo que os impostos eles são muito pesados
e acabam dificultando muito a vida de muita gente, né? Porque nós pagamos aí, nós temos uma carga que ela é superior a 54%. Nós temos uma carga tributária que é equivalente à carga tributária da Noruega. E nós, entretanto, possuímos aí uma qualidade de serviço público muito inferior, né? Não chega aí aos países escandinavos nem europeus. Está mais para terceiro mundo mesmo onde nós estamos, embora o Brasil aí seja um país rico, né? Está entre as 10 economias mais sólidas do mundo e nós temos aí uma prestação de serviço público que é digna de um Zimbábue, né? Porém, não adianta nós nos rebelarmos não pagando impostos ou dando preferência a produtos que são ilegais, produtos que são fraudados, porque até mesmo alguns tipos de produto, como as bebidas alcoólicas, por exemplo, você, além de estar prejudicando o país por não recolher o imposto, você está prejudicando a si mesmo, porque uma bebida fraudada, ela te gera um grave prejuízo para a saúde. Quando você compra um perfume desses aí pela rua, falsificado, você também está colocando a sua saúde em risco. Há uma série de doenças dermatológicas que podem se tornar graves, podem gerar lesões sérias aí de pele e você acabar desencadeando um sério problema de saúde. Então pense bem antes de você preferir, né, fazer aí a compra de um produto falsificado ou fraudado. E lembrando que, como disse lá, o furto de energia é um outro grande problema que tem no Brasil. Não existe almoço grátis, alguém sempre paga a conta. Essa é a máxima que existe, por exemplo, no marketing. Quando nós temos aí uma situação de uso ilegal ou irregular de energia elétrica, por exemplo, a operadora de energia, ela não está preocupada com o fato de você ter alguém utilizando irregularmente. Sabe por quê? Porque ela transfere aquele custo para a gente. No final de contas, aqueles 6 bilhões e meio de reais são rateados entre todos os consumidores. Então a gente acaba pagando. Quem age honestamente, paga pelo desonesto. Então, se você conhecer alguém que está com o famoso gato de energia elétrica, denuncie, ligue para a Guarda Municipal ou para a Polícia Militar e denuncie, até mesmo para a própria companhia de energia, porque não é certo que eu, você, outras pessoas aí que honram seus compromissos, fiquem sustentando, né, uma pessoa aí que age irregularmente, tá certo? Então fica aí esse ponto de reflexão. Se você tiver algum conhecimento de irregularidade, colabore fazendo a denúncia. Lembrando que essa denúncia, ela pode ser anônima se assim você desejar. Está bem? Agora vamos fazer uma pequena pausa para um intervalo, tempinho rápido aí para tomar uma água e daqui a pouquinho estaremos de volta. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo.
Avenida General Orlando, Geisel, número 35, no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara do Oeste. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. De onde vem o dinheiro? Voltamos, falei que era rapidinho, é um tempinho mesmo só para preservar aqui a voz e já estamos de volta trazendo para você mais informação neste segundo bloco. E começamos o segundo bloco falando aí de uma antiga reivindicação dos profissionais da enfermagem de Americana, que eles lutavam aí pela implantação das 30 horas e o prefeito Chico Sardelli assinou nessa terça-feira o decreto, então, que estabelece a redução da carga horária de trabalho para 30 horas semanais para a enfermagem do município de Americana. A assinatura foi acompanhada por servidores, representantes do Sindicato de Servidores Públicos e pelo secretário de Saúde, Danilo Oliveira. A carga horária de 30 horas está prevista na Lei Municipal 5.627 de março de 2014, mas não chegou a ser regulamentada para ser colocada em prática. A mudança acontece a partir do dia 21 de janeiro de 2023, para os auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros e auxiliares de enfermagem do trabalho, atendendo a uma antiga demanda da categoria. E vamos agora para o giro aí com os nossos repórteres, diretamente da redação do Jornal Todo Dia, falando sobre o estado que define o Hospital Estadual de Sumaré como a referência para o tratamento aí da varíola dos macacos. A Secretaria Estadual de Saúde anunciou então um plano de ação para o combate à doença e quem tem as informações é a repórter Letícia Santin. O Hospital Estadual de Sumaré será a unidade de referência para a monkeypox, a doença popularmente conhecida como varíola dos macacos. O hospital faz parte do Plano de Ação de Combate à Doença divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde e atenderá casos graves da doença. Além do Hospital de Sumaré, a Secretaria também definiu o Hospital das Clínicas da Unicamp como referência na região. As duas unidades atenderão moradores das cidades de abrangência do Departamento Regional de Saúde 7, o DR7. A Secretaria informou que os hospitais da rede não atenderão a demanda espontânea. A orientação é que os pacientes com sintomas procurem as unidades básicas de saúde ou unidades de pronto atendimento, que farão o encaminhamento se houver necessidade. Letícia Santin, para o Todo Dia News. Muito obrigado, Letícia. E agora vamos, infelizmente, trazer uma notícia muito triste aí, pois um incêndio atingiu 10 casas de madeira à margem da rodovia, de uma rodovia de Campinas. As chamas se alastraram após um curto-circuito em um dos imóveis na estrada que liga Vinhedo a Viracopos. E quem tem mais informações sobre esse incêndio é o repórter Henrique Fernandes. São de Leonardo Matos.
Um incêndio atingiu ao menos 10 imóveis de madeira ao lado da rodovia Miguel Melhado de Campos, que liga a cidade de Vinhedo ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Segundo os militares, ninguém se feriu e, de acordo com os depoimentos das testemunhas, o incêndio foi provocado por um curto-circuito no bairro Jardim Campo Belo, em Campinas. A Polícia Militar Rodoviária informou que houve bloqueio dos dois sentidos da via e o trânsito foi desviado até as duas pistas serem liberadas. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas e o trânsito foi liberado pela polícia. Henrique Fernandes para o Todo Dia News. Muito obrigado, Henrique. E chega de falar de notícia ruim, né? Vamos agora falar um pouquinho de coisas boas. Solta a vinheta das oportunidades. Olha só, Americana, Hortolândia e Santa Bárbara do Oeste têm juntas 1.600 vagas de emprego nesta quarta-feira. E quem tem mais detalhes sobre as oportunidades é a repórter Ellen Santos. Boa notícia para quem está procurando emprego. Americana, Hortolândia e Santa Bárbara do Oeste abriram 1.651 vagas de emprego para essa semana. As oportunidades são para pessoas com ou sem experiência e há vagas elegíveis para PCD, pessoas com deficiência. O Pátio de Americana anunciou 707 vagas em diversas áreas, sendo 45 dessas exclusivas para PCD. Os interessados deverão se cadastrar no site da Prefeitura. O Desenvolve Santa Bárbara oferece 907 oportunidades de emprego e os interessados devem se candidatar presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara. Já em Hortolândia, são 37 vagas em 9 cargos diferentes para os moradores da cidade. Os interessados devem ir ao PAT até a data disponível de cada vaga. Também é possível se candidatar pelo aplicativo do Cine Fácil ou no Emprega Brasil. Para conferir detalhes das vagas, links e endereços, acesse o portal Todo Dia, www.tododia.com.br. Ellen Santos para o Todo Dia News. Muito obrigado, Ellen. E olha só, né, essas oportunidades, bem destacadas pela Ellen, são aqui para a nossa região, Americana, Santa Bárbara e também Hortolândia. E cada uma delas tem o seu ponto, né, de acesso para você conferir a relação total e também os requisitos, né, que cada vaga aí exige. Então, para você saber direitinho, acesse o portal do Todo Dia, tododia.com.br, e assim você acessa diretamente os links de cada um destes PATs, né? Tem o PAT de Hortolândia, tem o Desenvolve Santa Bárbara, tem o PAT de Americana, então ali você encontra certinho como você pode verificar, conferir cada uma das vagas. E vamos falar sobre uma empresa instalada em Santa Bárbara que está em expansão e vai gerar mais 170 empregos. Isso porque ela vai dobrar o número de funcionários, que podem passar dos 180 para 350 no seu quadro aí de colaboradores. E quem tem os detalhes é a Natália Lima. Boas notícias aos barbarenses. A empresa Protdesk, especializada em produção de máscaras, fraldas, kits cirúrgicos e outros materiais de higiene, irá expandir suas atividades e terá uma nova sede em Santa Bárbara do Oeste. O prédio, que está em fase de construção, irá gerar aproximadamente 170 novas vagas de emprego. Atualmente, a empresa emprega 180 funcionários. A expansão da unidade foi anunciada pelo prefeito Rafael Piovesan. Com um investimento de 40 milhões de reais, o novo prédio terá mais de 15 mil metros quadrados de área construída, sendo 3 vezes maior que o espaço atual. Com essa expansão, a expectativa é praticamente dobrar o quadro de pessoal até 350 funcionários. Natália Lima para o Todo Dia News. Muito obrigado, Natália. E Santa Bárbara tem mais emprego. Parece que o pessoal está com a corda toda lá, com a economia muito aquecida, porque o Desenvolve Santa Bárbara disponibilizou mais 966 vagas de emprego.
voltadas para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e também para pessoas portadoras de deficiência. As oportunidades podem ser encerradas sem aviso prévio e os interessados devem se candidatar presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, que está localizado na Vila Multimol, que fica na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e carteira de trabalho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. E em caso de dúvida, vocês podem entrar em contato diretamente pelo telefone 3499-1015 ou ainda pelo e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br. Então, aí, boa sorte a você que está desempregado ou buscando aí uma recolocação profissional em outra área. Nós torcemos aí para que você tenha sucesso, né? Então, entre aí em contato com o Desenvolve Santa Bárbara e vá lá, então, participar aí deste processo seletivo, tá bem? Vamos fazer mais uma pausa rapidinha, daqui a pouquinho estamos de volta com mais notícias. Vai ser a vez do plantão policial e ainda temos também a previsão do tempo, mas isso é rapidinho, é daqui a pouquinho. Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O professor, ele é fonte de inspiração. O professor, ele tem esse papel de transformar as pessoas em seres pensantes. A gente trabalha na construção de um cidadão, né? Eu só sei que eu faço isso há 20 anos. E ver um aluno alcançando sucesso é o maior presente que um professor pode ganhar. Eu amo essa profissão. Eu tenho orgulho de fazer o que eu faço. E que legal, né, assim, que eu ajudei a incentivar eles a acreditarem no sonho. Eu sinto que eu consegui cumprir a minha missão. É muito gostoso ter esse reconhecimento. Eu não tenho palavras para explicar. Eu consegui. Como professor, eu consegui. Professores são inspiradores e mudam o futuro dos estudantes. Por isso, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, oferece cursos de aperfeiçoamento, especialização e formação continuada de professores no AVAMEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco informativo. Agora o assunto, infelizmente, é polícia, é morte. Solta a vinheta aí do plantão policial. Temos a vinheta do plantão policial? Pois é, e um homem de 27 anos foi morto por um tiro acidental disparado pelo cunhado, que tem cerca de 8 anos de idade. O trágico acidente, a trágica fatalidade, melhor dizendo, aconteceu na tarde de segunda-feira no município de Jacareí. De acordo com a Polícia Militar, o homem foi de carro buscar a criança e o filho de 5 anos na escola e a arma dele estava no banco de trás. As crianças entraram no veículo
e o garoto acabou fazendo o disparo acidental. Ele tinha licença de colecionador, atirador esportivo e ou caçador, que são chamados de CACs. E o revólver estava com a documentação em dia. Inicialmente, a polícia havia informado que a criança era o sobrinho da vítima, mas depois corrigiu a informação. A polícia militar foi acionada e às 8h10 da noite o local estava isolado aí para o trabalho da perícia. Pois é, né? Isso daí é a chamada negligência, né? Porque, como é preconizado pelos treinamentos aí nos locais aí de prática de tiro e também pela legislação, primeiro, você não deve andar com a sua arma municiada. Ela deve estar desmuniciada, ou seja, sem carga. A carga deve estar em um lugar, a arma em outro. Por exemplo, a arma pode estar no porta-luvas e a munição pode estar naquela bolsinha do lado da porta do motorista. Um exemplo. Por quê? Porque é uma obrigação legal. Ah, Danilo, mas e se eu estiver com ela para minha defesa? Bom, então se é para sua defesa, você não vai deixar no banco de trás, né? Você estará com ela, provavelmente, próximo a um ponto que você tenha facilidade de pegar e manusear para reagir a uma injusta agressão. Mas aí houve muita negligência, né, de deixar uma arma municiada no banco de trás e ainda, né, indo buscar crianças. Lógico, criança é curiosa, criança gosta de novidade. É uma arma real, isso aumenta ainda o fascínio, mas elas não têm noção do perigo, noção do que aquilo pode causar. E lamentavelmente aconteceu essa fatalidade. É muito triste, mas aí foi, seguramente falando, um ato aí de negligência, porque ele, como uma pessoa habilitada e capacitada para o manuseio de uma arma de fogo, ele tem a obrigação de cuidar dessa arma, de não deixá-la em qualquer lugar. E além de tudo, ela deveria estar travada. Mas se ele conseguiu fazer o disparo, é porque, além de tudo, ela não estava travada. Infelizmente, a família chora, né? Uma criança perdeu o pai, o outro ali que era o cunhado, né? 8 anos de idade, né? Acabou, infelizmente, tirando a vida dessa pessoa. Fica de lição, né? Para quem usa armas aí, tenha a vigilância 24 horas por dia. Siga as regras, que esse tipo de fatalidade não acontecerá. E no Rio de Janeiro, uma operação aí da polícia contra a pornografia infantil resultou aí em 2 pessoas presas no interior do estado. A Polícia Federal fez uma operação de combate então à pornografia infantil na região dos Lagos, e a ação aconteceu em Búzios, Cabo Frio, Macaé e Campos dos Goitacazes. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em um endereço de pessoas envolvidas com o crime de armazenamento e compartilhamento de conteúdo pornográfico infantil. Entre os áudios da Polícia Federal, um homem de 43 anos que foi preso em flagrante no bairro São Marcos, em Macaé, e outro de 35 preso em Búzios. A operação foi desencadeada após as investigações constatarem que o cliente de um provedor de internet baixou e compartilhou centenas desses arquivos proibidos. A pedofilia, né, que é justamente a sexualização de crianças, né, ela vem de muito dessas práticas de baixar conteúdo pornográfico infantil, armazenar, compartilhar. Isso é tão criminoso quanto a pessoa que está cometendo o ato. E nós já falamos diversas vezes isso. Outros
órgãos de imprensa também batem nessa tecla, mas parece que tem gente que gosta de ser contraventor, que gosta de caminhar junto ao crime, que gosta de ir parar numa cadeia. E nós sabemos, né, o que acontece com os envolvidos aí em crimes de pedofilia dentro de uma cadeia. Mas, pelo visto, né, é alguém aí que vai apreciar muito ser tratado aí como, né, a mulherzinha do cárcere, porque é isso que acontece por lá. E eles não perdoam. E eles também matam na primeira oportunidade esse tipo de criminoso. Então, fica o alerta aí, se você tem fetiche por crianças e adolescentes, fica o alerta para você não ir parar dentro aí de uma carceragem e depois ser o objeto sexual da cela toda ou até do pavilhão todo. E depois terminar morto ou tirando a própria vida, porque não vai aguentar passar por todo esse transtorno, por todo esse sofrimento. Tá? Crime não compensa, e crime como esse, de pornografia infantil, para se dizer pouco, mas se dizer muito também, é nojento, é hediondo, é teratológico. Bom, vamos mudar o assunto, né? Sair dessa página policial que nos deixa sentindo mal, né? E vamos descobrir aí como que estará o tempo na nossa região para o dia de hoje. Solta a vinheta da previsão do tempo. A previsão para esta quarta-feira é de chuvas, especialmente aí que aconteceram no período da madrugada, no período da manhã, com chances aí que vão diminuindo ao longo do dia, à medida que as áreas de instabilidade avançam para leste, ou seja, vão para o sentido aí do litoral. E o dia amanheceu encoberto, com temperatura em torno de 15 graus centígrados, e a máxima nossa não vai passar dos 18 graus. A mínima esperada para esta noite é de 12 graus centígrados. A partir da tarde de hoje, com a passagem da frente fria, os ventos assumem direção oeste, ou seja, eles vêm para o interior e sopram com forte intensidade, com velocidades sustentadas em torno de 35 km por hora e rajadas ocasionais que podem superar os 50 km por hora. Estes ventos transportam o ar mais frio, proporcionando um acentuado declínio nas temperaturas entre hoje e amanhã, quinta-feira, e baixam a sensação térmica em até 3 ou 4 graus centígrados, reforçando a sensação de frio. Para a Americana, nós teremos no dia de hoje mínima de 12 graus centígrados, máxima de 18, chance de chuva em toda a região é de 90% e a Americana pode registrar acumulados de 21 milímetros. Hortolândia terá mínima de 12 graus centígrados, temperatura máxima de 17 e acumulados de até 30 milímetros, portanto, bem mais que a Americana. Nova Odessa também terá mínima de 13, máxima de 19 e a chuva aí acumulada de 21 milímetros. Santa Bárbara, 13 graus de temperatura mínima, 18 de temperatura máxima e assim como Hortolândia, 30 milímetros de chuva são esperadas aí nos registros de acumulados. E finalizando Sumaré, com temperatura mínima de 12 graus centígrados, máxima de 19 e assim como a Americana e Nova Odessa, 21 milímetros de chuva acumuladas. Portanto, teremos aí ainda a instabilidade para o dia de hoje, mas isso já não é esperado a partir de quinta-feira, porque essa frente fria ela já se encaminhou para o litoral. E assim finalizamos o nosso bloco informativo e vamos para a participação dos nossos telespectadores. Nós temos? Temos. Boa tarde, Danilo. O tempo está como você gosta, friozinho, Armando Bueno. É verdade, Armando, eu adoro frio, adoro um dia cinzento e ainda mais se estiver chovendo, para mim é um dia perfeito. Boa tarde, pessoal. João Paulo, boa tarde, João Paulo.
bem-vindo aí, obrigado aí pela sua mensagem. Só isso? Bom, então encerramos aí o nosso jornal com a participação dos nossos telespectadores e lembramos você que estamos aí com uma vasta programação cultural, informativa, que vai até às 6h30 da tarde, quando chega a hora do programa Sala Política, apresentado pelo Luiz Gustavo Klein. E às 7 horas da noite é a vez da Sabrina Furlan, trazendo aí as notícias da nossa cidade, da nossa região, no Todo Dia News, segunda edição. Eu vou ficando por aqui, convido você a continuar assistindo, acompanhando a nossa programação, que você deve ter notado que ela está diferente, né, a partir de hoje. Então siga conosco, não mude de canal e nos vemos mais tarde participando aí do Todo Dia News, segunda edição, trazendo para você a previsão do tempo. Tchau, tchau.